Ao longo desta saga, investigamos o artesão, o peregrino e o iniciado. Mas e o homem? Poderia o ser que encarnou o amor divino ter experimentado a mais humana das emoções, o amor por uma mulher? Por séculos, a Igreja a retratou como uma pecadora arrependida. Mas textos antigos, escondidos por quase 2000 anos, pintam um quadro radicalmente diferente de Maria Madalena. Eles a descrevem não como uma seguidora, mas como a discípula mais próxima de Jesus, sua confidente, sua parceira espiritual. E, segundo alguns, muito mais. Hoje vamos confrontar o maior tabu da história cristã. Qual era a verdadeira natureza do relacionamento entre Jesus e Maria Madalena? A resposta pode redefinir tudo o que pensamos saber. Primeiro, vamos corrigir a história. Em nenhum lugar nos evangelhos canônicos Maria Madalena é descrita como uma prostituta. Essa imagem foi popularizada séculos depois, possivelmente para diminuir sua importância. Os evangelhos a descrevem como uma mulher de posses, que ajudou a financiar o ministério de Jesus. Ela foi a primeira testemunha da ressurreição, a quem Jesus confiou a tarefa de anunciar a boa nova aos apóstolos. Ela não era uma figura secundária, ela era central. Mas é em textos como o Evangelho de Maria Madalena, encontrado no Egito, que seu verdadeiro papel se revela. Nele, os apóstolos, confusos após a crucificação, se voltam para ela em busca de orientação. Pedro diz a ela: "Irmã, sabemos que o Salvador te amou mais do que a qualquer outra mulher. Dize-nos as palavras do Salvador que te lembras, que tu conheces e nós não." Isso a posiciona como a herdeira de um conhecimento secreto. O Evangelho de Filipe, outro texto antigo, vai ainda mais longe. Ele se refere a Madalena como a koinonos de Jesus, uma palavra grega que pode ser traduzida como companheira ou parceira. Era uma parceria de alma. O texto afirma que os outros discípulos sentiam ciúmes, perguntando a Jesus: "Por que a amas mais do que a todos nós?" A resposta de Jesus é uma metáfora poderosa. "Por que não vos amo como a ela?" E disse Jesus: "Quando um cego e um que vê estão juntos na escuridão, eles não são diferentes. E quando a luz chega, então aquele que vê verá a luz e aquele que é cego permanecerá na escuridão." Jesus estava dizendo que Madalena via, que ela compreendia seus ensinamentos em um nível que os outros ainda não conseguiam alcançar. O mesmo texto contém a passagem mais polêmica, a de que o Salvador a beijava frequentemente. Historiadores apontam que, em algumas tradições gnósticas, o beijo era um símbolo ritual para a transmissão de conhecimento espiritual. Era um beijo romântico ou um selo de parceria espiritual? A questão permanece aberta, mas a profundidade do vínculo entre eles é inegável. Vamos voltar a Nazaré. Se Jesus tinha essa conexão profunda com Madalena, ela teria começado ali. Ela pode ter sido uma das poucas que via além do tecton e enxergava o mestre que estava despertando. Imagine Jesus realizando seus milagres silenciosos. Ele está no jardim de sua casa. Uma roseira que sua mãe tanto amava está morrendo. Com um toque suave e uma palavra sussurrada, ele a restaura, e uma nova rosa desabrocha instantaneamente. Seus irmãos veem isso e se afastam, assustados com o que não compreendem. Mas Maria Madalena, que o observava de longe, não se assusta. Ela sorri com um olhar de profundo reconhecimento. Ela não via magia, via a natureza divina em ação. Ela teria sido sua confidente, a única com quem ele podia compartilhar o peso de sua identidade. Um homem sentindo solidão e anseio por compreensão, preparando-se para um sacrifício que ninguém mais entendia. É dessa ideia de uma parceria sagrada que nascem as teorias sobre o Santo Graal. E se o Graal não fosse um cálice, mas um símbolo para a própria Maria Madalena? E se o sangue real, o sangreal, fosse a linhagem de Jesus, continuada através dela? Esta é, claro, uma teoria explosiva e não apoiada pela fé tradicional. Mas ela nos convida a pensar em um propósito ainda maior. E se a missão de Jesus não fosse apenas espiritual, mas também cósmica? E se sua união com Madalena fosse necessária para preservar uma linhagem de sangue, uma frequência de consciência divina na Terra, que continuaria a trabalhar secretamente ao longo dos séculos, preparando a humanidade para um futuro despertar? Nesta visão,
O relacionamento deles transcende o pessoal. Torna-se parte de um plano cósmico para a evolução da alma humana, uma história de amor que ecoa através do tempo. Do Tecton de Nazaré ao peregrino Issa, do iniciado no deserto ao homem que amou e foi compreendido, nossa saga pelos anos ocultos nos mostrou que, por trás da figura divina, havia um homem em uma jornada de autodescoberta e preparação. Fato, lenda ou teoria, a exploração desses anos perdidos nos humaniza Jesus, tornando sua mensagem e seu sacrifício ainda mais poderosos. Ele não era um Deus distante, mas alguém que viveu, trabalhou, duvidou e amou antes de cumprir seu destino. A saga dos anos ocultos pode terminar aqui, mas a busca pelo conhecimento que ele nos deixou é eterna. Esta foi a nossa jornada. O que mais te impactou nesta série? Deixe seu comentário final abaixo. Seu apoio foi fundamental. Deixe seu último like nesta saga e compartilhe a playlist completa com quem precisa ver. E claro, inscreva-se, pois nossa busca pela verdade não para. Até a próxima série.